Olá, está no ar mais um Horizonte Notícia Entrevista. No programa de hoje vamos falar das boas práticas de segurança dos hospitais em relação aos pacientes que podem até mesmo evitar mortes. Em levantamento feito pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 2017, apontou de 131 instituições avaliadas em Minas Gerais, apenas 54 foram classificadas com alta adesão às práticas de segurança. Para nos explicar mais sobre o assunto, está aqui com a gente a gerente de enfermagem do Hospital da Baleia, Cíntia Lloyd. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada. Obrigada pelo convite. Você estava contando para a gente aqui que apesar de tão importante essa questão das práticas de segurança, isso é uma coisa recente aqui no Brasil? Sim, a Vigilância Sanitária, ela colocou uma portaria, tá, publicada em 2015, que obrigava aos hospitais a ter um núcleo de segurança do paciente implantado. Essa prática de segurança do paciente, ela não é de hoje nos hospitais, mas como uma resolução, uma portaria da Vigilância Sanitária, é uma coisa recente. Como lei, né? Com fiscalização, com cobrança. Isso, então, atualmente, a Vigilância Sanitária, ela vai aos hospitais e ela verifica quais hospitais têm os protocolos fundamentais implantados e como eles são trabalhados junto aos pacientes, acompanhantes e os funcionários do hospital. Além dos funcionários, também a equipe médica, né? Que na maioria das vezes não são funcionários, mas transitam pela estrutura. E essa medição, esse acompanhamento, né, essa avaliação para saber que hospitais estão praticando isso ou não, começou no ano passado só. Essa pesquisa de 2017 foi a primeira. Foi a primeira pesquisa que a Vigilância Sanitária, né, que a Agência Nacional da Vigilância Sanitária realizou, e a gente acredita que isso será anual, né, que a gente vai ter sempre essa avaliação. E tomara que melhore, né, essas práticas aí, porque o número está muito baixo, a gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Vamos explicar, então, para quem está assistindo a gente, de que tipos de práticas a gente está falando, que práticas de segurança em relação aos pacientes são essas? Quando a gente admite um paciente no hospital, a gente tem que orientá-lo, né, a buscar a melhor forma do cuidado dele neste momento. Então, a gente avalia, né, esse paciente quanto a risco de queda, então, se ele tem a possibilidade de cair dentro da instituição, então, os protocolos, eles diminuem o risco dessa queda do paciente. Então, os pacientes que deambulam, né, que andam, eles têm maior risco de queda do que aqueles que estão em leito, que estão acamados. Então, o risco de queda é um dos protocolos que a gente avalia. A gente avalia também a administração segura de medicações. Então, a gente tem os 9 certos da administração de medicação. O que é isso, né? O paciente ele tem que receber a dose da medicação correta, ele tem que ser o paciente correto, né? Então, ele tem que ser identificado no momento de todo o procedimento que for feito a ele. Então, a gente pede dupla identificação. O que isso quer dizer? A gente pergunta o nome, o paciente tem que saber falar do seu nome, e uma segunda identificação, que é ou a data de nascimento, ou o nome da mãe, né, para que o profissional de saúde e o paciente acompanhante tenham a certeza que está fazendo a medicação correta no paciente. Isso a cada procedimento feito, a cada administração de dose de remédio? Porque não é o que a gente vê por aí, né? Assim, né? Eu já acompanhei paciente, já estive paciente no hospital e não era tão rígido assim essa questão da identificação, que gera problemas, né? Porque você dá o remédio errado para a pessoa, né, errada, dá para o vizinho, ou enfim, é complicado isso, Sim, né? e esse, a gente chama isso de evento adverso. Esse evento adverso de erro de medicação, ele é extremamente grave, pode levar até o óbito do paciente, né, até a morte, né? Porque se a gente der uma medicação que potencialmente, né, pode gerar um hipertenso, receber uma medicação que pode aumentar a pressão, ele pode realmente até falecer. Uhum. Então, assim, a cada procedimento realizado, não só a medicação, né? Então, se você vai fazer um procedimento de uma sondagem num paciente, um procedimento cirúrgico, qualquer atividade realizada, você tem que certificar da identificação do paciente. E esse é um protocolo fundamental desde o momento que ele entra na instituição ao momento que ele sai da instituição. Porque você também não pode dar alta para um paciente sem ser ele mesmo que tenha que receber. Nossa, mãe. Né? Então, outro protocolo é esse, né? A gente coloca um protocolo também de comunicação eficaz, que é você realmente orientar o paciente sobre tudo que está sendo feito com ele. Então, tudo que você
realizar, ele tem que ter conhecimento e consentir da realização daquilo, né? Então, um procedimento cirúrgico, ele tem que ter um consentimento, um procedimento anestésico, e quando a gente vai administrar uma medicação, ele tem que saber, né, que aquilo ali é uma medicação X, e ele tem que consentir a realização daquela medicação nele. Então, essa comunicação é a orientação, a capacitação do paciente acompanhante no cuidado que ele está sendo submetido. Tá? Agora, é importante, você está falando essa questão da orientação ao paciente, ao acompanhante, também as visitas, né? Tem essa questão do lavar as mãos, que a gente ainda não vê funcionando plenamente. Sim. Essa orientação tem que ser o tempo todo e para todo mundo, né, que está ali dentro do hospital. Exatamente. A segurança do paciente, ela vai de ações simples, né? Desde lavar as mãos no momento que você vai como visitante ou como funcionário mesmo, né? Que você vai chegar próximo ao paciente, então lavar as mãos, friccionar com álcool, né? Isso são medidas simples que fazem total diferença quando a gente fala em índices de infecção. Né? A gente vive hoje baixíssimos índices no Hospital da Baleia de infecção por adotar práticas simples. Né? E a gente também fala, quando a gente muda o paciente de posição na cama, né? Então o paciente está deitado, ele muda para deitado de lado esquerdo, depois deitado do lado direito, mudar o paciente de posição também é uma prática segura, porque você previne lesões por pressão. Aquele paciente que fica muito tempo acamado, né? Isso, o paciente fica muito tempo deitado, até pela questão, às vezes, da terapêutica, né? Da clínica do paciente, ele não pode movimentar-se muito. A prática de movimentar esse paciente e orientar o acompanhante a mudar ele de posição junto com a equipe de enfermagem, depois, quando ele vai para casa, ele continua tendo esse cuidado e previne também a abertura dessas lesões. Aprende ali dentro do hospital, né? Isso. Agora vamos falar desses dados aí. De 131 hospitais avaliados no ano passado em Minas, só 54 adotam corretamente essas práticas. Por que esse índice é tão baixo ainda? A gente acredita que os hospitais eles têm uma certa dificuldade em implantar este processo e também podem não ter visto como a tal importância que tem na qualidade do cuidado. Muitos também não têm a estrutura necessária, porque a gente tem uma equipe multidisciplinar focada no atendimento e na qualidade da assistência, né? E muitos hospitais também não têm essa equipe, né? Então, hoje a gente tem um núcleo de segurança do paciente com uma enfermeira exclusiva para isso e que a gente faz reuniões mensais ou, dependendo, semanais e que a gente analisa as práticas realizadas e tenta todos os dias melhorar. Então, talvez os outros hospitais não consigam, por ser uma coisa muito nova como lei, né? Não é nova como recomendação, mas como lei é muito novo. Então, talvez os outros hospitais não consigam implantar nesse nível, até pela questão de prioridades, de ver o que é realmente importante. E isso estamos falando de hospital público e hospital particular, Sim, né? Todos eles são avaliados, né? Todos os hospitais. Bom, e a importância, a gente vai dar um dado aqui agora, que a Organização Mundial da Saúde afirma que 1 em cada 10 pacientes sofre algum dano ao receber uma prática inadequada, né, de segurança. Isso em países desenvolvidos, não estamos falando de Brasil, por exemplo. Então, quer dizer que aqui isso pode ser maior ainda? Exatamente. O maior do momento que o paciente entra e seu acompanhante, seu familiar e seus visitantes, né? Do momento que eles entram para ter uma assistência à saúde, eles realmente já podem ter algum processo de erro, né? De risco. E em países em desenvolvimento, isso é ainda mais característico, né? Como a gente vê num estudo desse que menos da metade dos hospitais se preocupam com isso. Então, quando você se preocupa, quando você conhece as suas defesas, né? As suas dificuldades, nesse momento é que fica ainda mais fácil de você trabalhar as dificuldades. Quando você vê um estudo desse, que muitos hospitais não conseguem a alta adesão, mostra que isso ainda não é uma preocupação. E aí, nos países em desenvolvimento, que é o nosso caso, os pacientes realmente estão submetidos e estão aí propensos, né, a ter eventos desse tipo. Então, isso a gente está falando aí de
uma simples consequência de uma queda até uma infecção ou a própria morte desse paciente, né? Como consequência aí da não adoção dessas práticas. Exatamente. O evento grave que a gente coloca, né, é até o óbito do paciente, relacionado a um evento adverso. Então, uma queda, como você colocou aqui de exemplo, ela pode gerar nenhum dano, né, o paciente não ter nada, nenhuma lesão, até o óbito, se ele tiver, né, uma queda quando ele bate a cabeça e tem um acesso, né, um acidente vascular cerebral, alguma coisa assim. Então, qualquer evento adverso, não existe aquele evento que a gente fale que ele não é importante. Todos devem ser tratados e a gente deve verificar todos os dias formas de diminuir a possibilidade deles acontecerem. Para a gente fechar, Cíntia, eu quero te perguntar duas coisas. Se você sabe me dizer se a Anvisa, né, colocou essa regra, se há alguma sanção, alguma cobrança em cima desses hospitais que não adotam, e um paciente ou acompanhante que perceber a não adoção dessas práticas, o que ele pode fazer? A Anvisa ainda está naquela fase de orientação e recomendação. Não está na fase de multas, né? Mas eles colocam que em curto prazo, os hospitais que não apresentarem a implantação dos protocolos, eles irão realmente passar para atividades de multa, até mesmo, em alguns momentos, fechar instituições que não apresentarem essa segurança. Uhum. A segurança do paciente hoje é fundamental para que a gente consiga permanecer no mercado de saúde. E o próprio paciente, o acompanhante pode denunciar? Sim, os hospitais têm ouvidoria, né? A própria vigilância sanitária, ela tem uma ouvidoria que as secretarias de saúde municipais e estaduais e que pode colocar, né, que em alguma atividade feita, algum procedimento feito que não era dentro do que estava esperado. Então, deve-se buscar as ouvidorias mesmo, tanto da instituição quanto as das prefeituras e estado. Ótimo, muito obrigada, Cíntia. É bom para todo mundo em casa, então, ficar de olho nisso a partir de agora. Horizonte Notícia Entrevista termina. Para rever nossa conversa de hoje, acesse o tvhorizonte.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.